Olá, eu sou a Giane Neves, tenho 35 anos de idade, sou jornalista formada, tenho MBA em jornalismo empresarial e assessoria de imprensa e também faço pós-graduação em comunicação e redes sociais. Resido com meu noivo já há 5 anos na zona sul de São Paulo, aqui próximo do Ipiranga, e estou prestes a adotar. Bom, na verdade eu estou bem no início da adoção, né, bem no início. E no processo de adoção começou quando eu era adolescente, né? Quando bem novinha, acho que aos 15 anos eu já pensava em ser mãe por adoção. Nunca na vida eu cheguei a imaginar que eu engravidaria, que eu iria gestar. Não sei se foi por causa é, de uma vontade mesmo que era já minha há muito tempo, ou se era porque eu via a maioria das mulheres da família da minha mãe, todas tinham um problema no útero, né, e acabavam tirando. Então eu não sei se ou foi a junção dos dois. Mas enfim, quando eu assisti aquele filme Bernardo e Bianca, sabe, que tinha a Penny, né, a menininha do orfanato, aquela vontade que eu já tinha, ela aumentou, né, pra adoção. E quando eu fiz 17 anos, eu estava ali perto do metrô São Judas e tinha uma menininha de 7 anos de idade que ela me viu e ela veio pra mim assim, tia, você vai ser minha futura mamãe? Aí eu olhei assim, oi? Que? Eu que idade pra ser mãe de ninguém, pensei, né? E ela ficou aquilo e aquela menina mexeu com a minha cabeça. Eu falei com minha mãe, com meu pai, para adotarem ela para me dar como irmãzinha, né? Mas meus pais ficaram meio assim. Minha mãe chegou a cogitar, mas ela ficou muito insegura e acabou não dando. Depois passou, acho que cerca de 2, 3 semanas, eu encontrei com essa menina novamente e essa menina, ela me viu de longe de novo, correu pra cima de mim e falou assim, tia, agora não adianta você mais querer me levar pra tua casa, porque a minha vovó não vai me dar mais, né? Porque a minha vovó desistiu. Na verdade, a mãe dela tinha problema com droga e quem criava a menina era a avó. E depois daquilo, eu nunca mais vi essa criança. Como eu tinha 17 anos na época, hoje eu tô com 35, essa menina deve estar uma mulher hoje, né? E aquilo sempre esteve dentro de mim, aquela vontade de ser mãe adotiva, né? Com o passar do tempo, o meu útero foi piorando. E ele piorou principalmente quando eu cansei de passar por médicos e tomar injeção na veia para tirar minha cólica, porque teve uma época que remédio nenhum mais já funcionava. E eu me automediquei, né? Errado, mas eu me automediquei. Tomei anticoncepcional sem prescrição médica e aí meu útero ele não funcionava mais como antes, né? Eu tinha hemorragia durante o ano inteiro, minha menstruação nunca parava, assim, dava intervalo de mês a mês. Ela sempre continuava e escorria mesmo pelas pernas. Cheguei a passar por 3 cirurgias, né? Duas de retirada de miomas, onde uma dessas cirurgias, entre intervalo acho que da primeira à segunda, foi retirado do meu útero cerca de 17 miomas, se não me engano. E aí eu conheci nesse tempo ótimos profissionais e da segunda cirurgia para a terceira eu conheci o meu noivo. Né? E na época eu ainda não sabia se realmente tinha condições de engravidar ou não, porque a
médica que eu passava, ela me deixou meio que subentendido que eu ainda poderia ser mãe, por questão biológica, porque mãe eu vou ser de qualquer jeito, né? E eu conversei com o meu noivo, falei, olha, talvez eu não possa gerar uma criança, porque eu tenho, tô fazendo tratamento já há muito tempo, né, pra curar o meu útero e talvez eu fique a vida inteira operando. E aí acho que a gente ainda não tinha começado, não, a gente já tava namorando. E aí ele olhou pra mim assim, porque a gente namorava à distância na época, falou, isso não me importa, né, o importante é você ser a mãe dos meus filhos. E aí eu falei, nossa, é o homem da minha vida, esse cara não existe. E aí eu falei, mas quer ver que com o tempo ele vai pensar diferente, né? Quer ver que com o tempo ele vai falar, poxa, não, mas sempre sonhei ser pai biológico. E aí a gente namorou cerca de 9 meses à distância e quando ele veio para São Paulo, porque ele estava em outro país na época, e a gente começou a já meio que planejar um noivado, né? E a gente foi morar numa casa de favor no metrô de Santa Cruz e ficamos acho que cerca de 3 meses nessa casa e a pessoa precisou da casa, a gente saiu, alugou um apartamento e quando a chave do apartamento que a gente alugou veio pra nossa mão, ele me fez uma surpresa e me pediu em noivado, né? E aí já tem, 5 anos. E assim que a gente ficou noivo, logo foi marcada minha terceira cirurgia, onde eu tive que retirar o meu útero. A conselho do outro médico que eu passei, né? Ele falou pra mim que meu útero já estava numa colcha de retalho, que eu poderia até engravidar, mas que essa gravidez seria uma gravidez de risco e eu poderia sofrer aborto durante a gestação ou eu morrer e a criança sobreviver, ou então durante o parto a criança sobreviver, ou eu morrer, ou os dois, ou ter que escolher entre um ou outro. E meu noivo estava comigo nessa consulta e ele disse que se fosse para ele abrir mão ou do filho ou da mulher dele, ele preferia que eu tirasse meu útero e que ele seria pai comigo, nem que fosse na base da adoção. Então ele me deu muito apoio na época e foi uma das coisas que me ajudaram muito, né? Então, e depois eu tirei meu útero, eu fiquei assim com problema hormonal no sentido da minha personalidade, eu fiquei meio que me isolei e fiquei assim, não tinha muita paciência para conversa, então eu fiquei numa fase bem complicada. Assim, ele aturou bastante coisa, né? Aí passou um tempo, hoje a gente já tá com 5 anos de noivado, morando junto. E foi que nesse ano de 2019 comecei a ir atrás realmente da adoção, porque até então eu tinha dúvida, eu não sabia como iniciar um processo de adoção. E eu comecei a pesquisar, e aí que eu vi, né, que a primeira etapa, na verdade, da adoção, ela tem que ser a vontade de ser mãe ou pai adotivo. E depois disso, a gente teria que buscar a vara da infância e da juventude, que corresponde à nossa região, né, e lá mostrar que a gente tem vontade mesmo de ser pais e explicar, né, conversar com o assistente social e tal, para poder fazer o curso, né, de habilitação
para adoção, e aí depois que você recebe a CNA, que é o cadastro, né, para você adotar, é como se fosse uma habilitação para você adotar, né? Não é habilitação de dirigir, é a habilitação para você estar apto a uma adoção. E eu fui, mas antes de ir, eu sonhei com um menino. E até antes desse menino, já tinha visto um outro garoto do Rio Grande do Sul, e ele me despertou muito a vontade de ser mãe. Só que quando eu vi, ele já tinha saído do abrigo, né? E eu não... E hoje também a nossa situação financeira, ela não está muito bacana. Então, mesmo que se eu quisesse adotar esse rapaz hoje, uma que eu não sei onde ele está, não sei o endereço dele, eu não tenho contato com ele, e a outra que me atrapalharia a adoção dele é a minha renda, daí junto do meu noivo. E aí eu sonhei, então, voltando ao sonho, eu voltei e sonhei com esse rapaz, e ele falou, olha, chegou a minha hora, eu vou finalmente conseguir uma família. E aqui eu chego. Eu sei com aquilo, eu falei, não, eu vou na vara da infância hoje. Aí eu peguei o endereço escondido do meu noivo e eu fui, né? E assim, eu tava até na dúvida, porque as varas, né, falaram pra mim, olha, eu não sei se a sua vara é do Jabaquara ou do Ipiranga. E todas as duas varas que eu procurei, que eles falaram que poderia ser a minha, até então eu não tinha olhado no site do TJ qual era a vara que correspondia à minha residência. E aí uma ficou jogando pra outra. Desculpa, gente, tá passando um bombeiro aqui. E aí o que aconteceu? Eu fui na primeira do Ipiranga, né? E aí a do Ipiranga, ela chegou a fazer a minha matrícula e ela falou, olha, você me traz depois a documentação do seu noivo. E assim, ela foi bem menos exigente até então na documentação do que a da vara do Jabaquara. E aí eles falaram, olha, você me traz a documentação dele até antes do curso, pra gente poder, vocês dois poderem participar, e assim vocês poderem ter as dúvidas de vocês, de adoção, e aí vocês fazem no prazo que vocês puderem, não se preocupa, se dá tempo para você se programar, dá tempo para você adotar daqui até 3, 4 anos e tal. Aí eu, nossa, voltei para casa radiante, falei, nossa, eu fui só para tirar dúvida e praticamente voltei matriculada no curso de adoção. E aí eu falei com o meu noivo, ele quase jogou pela janela, né, pela segunda vez, porque a primeira vez que ele quase me jogou pela janela foi quando eu cheguei com um coelhinho aqui em casa, que hoje é o nosso xodó. E ele ficou preocupado com o prazo, com a nossa situação financeira, como é que a gente ia adotar a criança se a gente não tinha condições financeiras para manter essa criança, né? Mas aí depois ele acabou concordando em participar do curso e conversar com o assistente social, até mesmo porque ele também tem vontade de ser pai, mas o maior medo dele é de não conseguir arcar como pai. E a gente chegou na assistente de novo para poder levar a documentação dele, e nesses dias a assistente não pôde atender a gente. E a gente acabou voltando para casa assim, meio triste, né? E quando faltava acho que cerca de uma semana pro curso do Ipiranga, a vara da infância, né, ligou para mim. E ela falou, olha, Jane, temos um equívoco, você não pode participar do curso porque a sua residência tem a ver com a vara do Jabaquara. Aí eu falei, nossa, mas e aí? Você vai ter que iniciar tudo novamente. Eu falei, tudo bem, né? Aí eu cheguei, meu noivo conversou comigo, falou, então já que não deu certo, vamos esperar, nossa situação financeira fica realmente um pouco melhor e a gente dá a entrada.
até para que a gente possa não parar com o processo, porque eu não vou entrar para querer parar, eu vou entrar para levar até o final. Eu também quero ver meu filho ou minha filha. A gente pode colocar em nível nacional, a gente coloca um perfil mais aberto, dos 7 aos 17 anos e tal, mas vamos aguardar. Aí eu, tá bom. Mas não, aquela ansiedade que consome, né? E eu fui para uma entrevista de emprego e na volta eu tava muito gripada, eu tava meio febril até, mas eu vou aproveitar e vou tirar isso da minha cabeça. Eu vou lá na vara de Araraquara, vou conversar. O que eu tenho a perder? Não vou poder começar agora mesmo, então eu vou lá, converso, vejo como é que é. E aí eu expliquei minha situação novamente e fui também muito bem atendida por um senhorzinho, eu não sei o nome. E ele falou, eu falei, olha, ele explicou que, ó, melhor você, porque demora. Aí você vai ter, ele me deu uma lista de 4 páginas do que seria necessário para eu adotar. Uma das páginas era referente à documentação, a outra era o compromisso, né, que a gente estava assumindo de adoção. E também eu sei que na última página tinha a folha de listagem de palestras, porque nesse fórum era exigido que a gente fizesse 3 palestras sobre adoção, assistisse os 3 palestras sobre adoção, fora a documentação, que a gente não pediram comprovante de renda. E que antes da gente começar o curso de adoção levasse toda a documentação e mais o certificado ou comprovação que a gente assistiu às palestras da adoção, para marcar o nosso curso. Ainda falou, olha, você entra no site do CNJ, se cadastra lá, porque você também vai precisar do protocolo para trazer pra gente e pra gente anexar no seu processo de adoção. E aí ele falou que teria 2 turmas, né, ainda esse ano de 2019, e que depois dessas turmas só em 2020. Aí eu falei, não, então ele me disse que poderia tanto levar anos, quanto levar cerca de meses pelo perfil que a gente tinha, mas não meses para tirar a habilitação. Às vezes, para tirar a habilitação, ele falou que leva cerca de 1 ano, 2 anos. Mas se a gente já estivesse na fila e tivesse uma criança dentro do perfil que a gente pedisse, mesmo que tivesse outros casais na fila, e às vezes esses casais falavam, não, e às vezes por meses essa criança poderia vir. Então, eu falei pra ele que eu deixaria, que eu não mexeria esse ano, que eu ia fazer as coisas com calma, que eu ia pegar a documentação com calma e que ia assistir a palestra, bem assim, um processo bem lentinho, pra não me atrapalhar na questão quando eu realmente fosse adotar. Porque meu maior medo é do juiz chegar e falar, esses daí não querem adotar. Esses daí não tem jeito. Então, já que eu vou entrar com o processo de adoção, eu quero entrar e quero receber o meu filho ou minha filha, porque eu também não restringi sexo. E aí eu fiz o cadastro no CNJ também e cheguei a fazer, a gente fez uma listagem ainda, mais ou menos os gastos que a gente teria na questão da paternidade, com escola, roupa, plano médico, né? A gente meio que tá meio se programando para isso. E resolvi também fazer um vlog, mas não um vlog diário, na verdade um vlog esporádico de coisas que eu tô fazendo para adoção, porque eu pretendo guardar e depois da fase de adaptação do meu filho ou da minha filha, eu pretendo mostrar isso para eles, né? Que, na verdade, eu sempre quis eles. E aí a gente ainda não casou, a gente não casou, por uma questão
que a documentação dele ficou meio que presa na alfândega e a gente vai programar pra casar, arrumar todo o apartamento que a gente tá, foi um presente, esse que a gente mora agora foi um presente do meu pai, e de casamento pra gente, né? E a gente mudou pra cá tem 3 anos. E a gente não chegou a reformar, não fez nada. Então a gente vai mudar, o apartamento vai dar uma pintura, vai trocar alguns móveis que a gente precisa. Aos poucos a gente também vai já arrumando o quarto do nosso filho. E talvez a gente também vai adotar mais um filhinho, né, nesse tempo. Vai terminar os nossos estudos, porque ele também está estudando. E aí a gente vai fazer as palestras, vai atrás da documentação e vamos pro curso de adoção. E nesse tempo, depois que a gente for pro curso de adoção, né, vai ter a visita também da assistente social aqui em casa. E ela, né, vai ver se a gente está apto ou não também para adotar. E aí depois que ela vê e ela conversar com o juiz fala, não, tudo bem, e a gente recebe a CNH. A CNA. De habilitação musical. E aí sim, né, eu pretendo fazer um vídeo com os nossos filhos, até mesmo para recordação, vou perguntar o que eles estão achando, porque eu sei que vai ser uma recordação no futuro. E é isso que importa. Então, se vocês pretendem adotar no futuro, agora, só vão mesmo se tiverem realmente essa vontade no coração, porque há muitas crianças precisando de um lar, adolescentes também, mas há muitos casos que há devolução, né, dessas crianças e desses adolescentes por parte dos pais adotivos. E, por incrível que pareça, há mais pretendentes a pais do que a filhos. Mas as pessoas, quando vão para adoção, elas restringem muito o perfil. Elas preferem bebezinho, menina, branca, com doenças tratáveis. E as outras, às vezes, acabam não tendo oportunidade, né? Então, por isso que é tanta criança precisando de lar. E para mim, criança vai até os 20 anos, porque a gente muda tanto de pensamento, de personalidade, a gente está sempre mudando a nossa forma de agir, de pensar. E é isso. E é um processo lento, é um processo demorado, mas que eu acredito que vai valer a pena, né? E se a gente pensar, poxa, mas vai vir de família, assim, assado, poxa, a gente também passa por traumas, a gente também passa por dificuldades. Se eu fosse olhar, talvez, o meu lado, mais teria era gente com problema com álcool, né? E nem por isso eu deixei de estudar, deixei de trabalhar, deixei de ser uma pessoa tentando ser idônea, né? E deixei de ter a minha família, né? Se fosse olhar a questão da saúde, eu também talvez eu nem seria adotada, porque eu vivia com mais problema de saúde do que qualquer coisa. Hoje eu tenho saúde graças ao que meu pai pôde proporcionar para mim, né, de um plano médico, e a equipe de profissional que eu encontrei. E sou muito grata a tudo. Então a gente às vezes deve pensar um pouco mais aberto para esse tipo de caminho, né? Porque antes da gente ser pai adotivo, a gente tem que querer um filho que nos adote.
Essa é a questão na adoção. Não é você ver que você está fazendo uma caridade. É você vendo que você está fazendo um ato de amor. E que não é você que vai adotar. É o seu filho que vai adotar você. E é isso. Até breve.